Olá, Floripa, olá, Brasil, olá, mundo, eu estou aqui, André Patunas, e este é o programa Vida Inteligente. Hoje nós vamos falar mais uma vez, porque eu acho que a gente pode falar a vida toda e não vai ficar, sempre vamos ter algumas perguntas para fazer. Mesmo que a nossa consciência vai mudando, surgem também novas perguntas com a nova consciência que a gente tem. Hoje nós vamos tratar do tema karma. Quem ou o que determina o seu destino? Vamos lá. Então, tem alguém que determina o nosso karma, alguma coisa que determina o nosso karma. Vamos falar do karma em si. Que coisa é essa? Vamos lá, nós temos um tempo aqui para poder debater e ouvir o nosso querido amigo e irmão Barend, lá da Holanda. Como é que você está, Barend? Tudo bem, Greco. Estão indo. Tá bom. Prazer recebê-lo aqui. Tudo é karma, então não pode reclamar nunca. Não, vamos lá. Então, eu quero saber primeiro, qual é É uma pergunta pessoal essa, sim. Qual é a sua particular do Barend? Qual é a sua concepção de karma? O que você pensa sobre essa palavra, karma? Olha, para começar, eu acho que não pode dizer você e karma, porque você é o seu karma. Eu sou o meu karma, você é o seu karma. Nós somos o nosso karma. Porque senão parece que karma é que nem um Deus que manda você para lá ou para cá. Hoje em dia, eu notei que muitas pessoas têm uma ideia de karma como se fosse um Deus que está atrás de você e que manda você para uma situação boa ou para uma situação ruim. Mas isso aí. Isso não é. Karma significa ação, é uma palavra sânscrito. Hoje em dia está em todas as palavras modernas, mas a origem é sânscrito. Significa ato, ação. Então, tudo ato, tudo ação que se faz é uma causa. Uma causa que tem, qualquer causa tem uma consequência. Uma consequência correspondente com a característica da causa. Isso é uma coisa muito natural. Tudo física, tudo a ciência, né? Trabalha com causa e consequência. Todo mundo sabe que quando tem uma causa, vai ter uma consequência. Só que, né, se você considera a lei de causa e consequência mais universal, então causa e consequência também é os seus atos, os seus pensamentos, suas emoções, desejos, tudo que você faz na sua mente, na sua consciência, é uma causa. Qualquer causa leva a uma consequência. Então, quando eu estou numa situação, claro, eu mesmo que estou no fonte desta situação, eu que causei a situação. Sim. Agora, claro, ninguém vive separado dos outros, então karma também significa que a gente chama de karma de grupo, que muitas pessoas juntas criaram um tipo de situação, um país, um governo, uma situação no mundo, mas eu faço parte dessa situação. Então, a situação, as circunstâncias no que eu vivo, sou o mesmo que eu criei. Então, eu falei como piada, mas eu não posso reclamar, porque eu mesmo fiz essa situação. E talvez eu fiz essa situação por ignorância, ok? Mas, então, eu posso aprender. Para mim, karma é um professor, é meu melhor amigo que me ensina como viver. O Barend, você sabe, tanto quanto eu, assim, que o karma é conhecido no mundo, vulgarmente, vamos dizer, como alguma coisa que fosse um tribunal. Um tribunal. Existe alguém, isso aí que se escreve livros, cada um escreve o que quer ou capta do jeito que consegue captar. Então, existiria alguém, um senhor do karma, ou coisa parecida, que quando você desencarna, quando você vai para lá, você vai passar por um tribunal, fora o que você já passou aqui, como você está dizendo, as escolhas que a gente faz, né?
Aí você, além de desencarnar, você vai passar por uma outra triagem, onde alguém lá, o juiz, vai estar. Essa é a concepção que a maioria tem. Que a maioria tem. Ah, você fez, ó, você está criando karma. Isso aí você vai ver, ou então você está aqui com uma deficiência física, isso é karma, isso é o que você aprontou, isso é alguém que determinou, então é um castigo. Então as pessoas têm medo do karma. E qual é? Como é? Olha, Defina. Tem algum juiz lá, tem algum tribunal, tem alguma coisa lá que. para mim, Greco, isso que é porque no mundo ocidental, que foi educado com o cristianismo, com a ideia de um Deus que castiga o que te coloca no inverno, te coloca no paraíso, mas que ele é o juiz. Aí eu acho que essa ideia foi transmitido para a ideia de karma, porque karma não castiga, karma não recompensa. Você te castiga. Por exemplo, karma é uma lei neutra. Não tem karma ruim, não tem karma boa. É uma lei de causa e consequência. Quando eu boto a minha mão no fogo, né, vai Sim. doer. Vai ter queimados. Agora, quando uma criança bota a mão no fogo, também vai doer. A criança não sabe, inocente, mas karma é uma lei neutra. Então, qualquer causa que vai, para assim dizer, contra a natureza, isto é um karma, uma ação que foi feito através de um sentido de separação, que você se sente separado da natureza, e isso significa, né, egoísmo. Aí Sim. dizem o karma castiga, mas o karma não castiga. Você se castigou mesmo porque você foi contra a natureza. Enquanto eu estou cooperando, trabalhando junto com a natureza, a karma não tem a possibilidade de me castigar, para assim dizer. Não tem vento contrário, kármico, quando eu estou em ordem, em harmonia com a natureza. Olha, a gente fala assim, é isso, você tem que pensar no universo como uma unidade. O universo é uma unidade. A gente Sim. compara com uma teia da vida. Sabe, grande teia, que nem uma aranha. Então, todo o universo é uma teia gigantesca. Tudo está conectado. É cada ser humano, mas, no fundo, tudo ser, até os animais, mas vamos falar só dos seres humanos, porque já é muito difícil. Cada ser humano é também uma teia de vida, que faz parte daquela teia universal. Então, se você tenta fazer uma imagem dessa teia, aí você percebe que tem uma interação entre todos os seres, entre todos os, a gente fala de mônados, de todos os centros de consciência. Então, quando eu faço alguma coisa em harmonia com a teia universal, não acontece nada. Quer dizer, eu estou em harmonia com. Mas quando eu, por exemplo, me sinto separado do teu geral, né, ginástica, egoísmo, etc., crueldade contra os outros, então tem um vento na sua cara, por assim dizer. Aí você diz, a vida me castiga. A vida não te castiga, você mesmo se castigou. E para compreender isso melhor ainda, você tem que perceber que karma e reencarnação são doutrinas gêmeos. Quer dizer, tem 3 tipos de karma. Karma do passado, que você criou numa outra vida. Esse karma está esperando, está, por assim dizer, no depósito de nossa consciência, e talvez só na outra vida vai se manifestar.
Tem karma que você está fazendo agora, estou falando contigo agora, então, atos, pensamentos, estou criando karma agora. Daqui a pouco eu vou para falar com meu vizinho, e fala uma coisa feia, uma coisa bonita com ele, então, karma. Então, também, karma que vai se manifestar no futuro. E tem a karma que se manifesta agora, nesta vida. São as circunstâncias no que a gente vive. Entendeu? Então, o futuro vem de trás para nós. O que eu fiz ontem e o que fiz na outra vida fica lá esperando até o momento tá lá para se manifestar. Que nem as sementes se colocam no solo, e às vezes tem que esperar 3, 4 anos para a semente brotar, né? A flor aparecer. Então, se você não combina a karma com a reencarnação, é muito difícil, é quase impossível de entender. Por que você nasceu numa favela, numa pobreza horrível, e outra pessoa nasce numa situação rica, sabe, com pais amorosos, outro não tem pai, etc, etc. Tem tantas diferenças. Mas se você se realiza que tem reencarnação, aí dá para entender melhor. Ô, Barend, antes de você continuar, qual é o critério, assim, como é que se diz? Como é feito esse critério? O que é bom, o que é ruim? Como é que eu vou, vamos dizer que eu tenha karma para pagar? Vamos usar esse termo pagar, vai. Eu fiz atos nesta vida aqui, depois eu venho numa outra, ou a minha vida anterior. Como é que é essa cobrança? Olha, tem duas. Como é que eu posso mudar? Como é que eu posso mudar? Só mudando a minha consciência, porque eu só posso pagar uma conta lembrando de que eu devo esse valor para o estabelecimento, digamos assim. Olha, para começar, karma só pode entender com a ideia de livre-arbítrio. Você, com livre-arbítrio, escolheu fazer isto, fazer outra coisa, amar seu vizinho, odiar seu vizinho, etc. Sim. Ser egoísta ou ser altruísta. Não tem um Deus, não tem uma força que manda você fazer alguma coisa. Isso é muito importante de se realizar. Então, o seu caráter, Greco, o seu caráter é feito por causa dos pensamentos. A gente tem um axioma que é muito, muito antigo, que diz: você semeia um pensamento e colhe uma ação. Se semeia uma ação, colhe um hábito. Você semeia um hábito, colhe um caráter, semeia um caráter e colhe um destino, quer dizer, o karma. Então, no momento que você muda os seus pensamentos, mesmo se fosse só um pouquinho, aí o seu destino já vai mudar. Então, o base de tudo é a sua mente, os pensamentos. E os pensamentos têm tudo a ver com a visão que você tem na vida. Se você realmente tenta te entender que o universo é uma unidade, é uma teia, que tudo está interconectado, e que nós todos temos a mesma fonte, não é? Aí você começa a perceber que realmente nós somos irmãos uns com os outros. Né? E a fraternidade é um fato na natureza. Aí você vai agir diferente, então seu karma vai ser diferente, seu destino vai ser diferente. Tem mais uma coisa, de karma tem tanta coisa, mas tem mais uma coisa que é muito importante também. Isso todo mundo pode se realizar, que amor é ótimo também. São forças de ligação. Quando você ama
alguma coisa, ou você ama, você gosta de uma pessoa, você cria uma ligação. Pode ser futebol, pode ser filosofia, pode ser qualquer coisa. Até você vai encontrar pessoas que gostam de futebol, vai encontrar pessoas que gostam de filosofia, qualquer coisa. Mas isso todo mundo percebe, quase todo mundo sabe. Mas que o ódio também é força de ligação, de uma maneira negativa, poucas pessoas sabem. Se eu odeio futebol, eu também creio uma ligação com o futebol, entendeu? Sim. Então, você tem aquele ditado, o velho negro da família, todo mundo gosta de futebol, e um filho não gosta. Ele se pergunta, por que estou nessa família? Você está nessa família porque você tem uma ligação com essa família. Só que essa ligação é baseada no ódio. Por isso, na odeia. E se você percebe isso, por exemplo, eu sempre falo para pessoas que duvidam, né? Pensa no quando você era jovem, você estava na escola, quais são os professores que se lembra ainda? São os professores que você gostava, né? Professor de matemática, um cara legal, e qual professor você lembra? Aquele de português, porque é muito chato, sempre me castiga. Mas aquele professor que você nem gostava, nem odiava, você não lembra mais. Então, ódio e amor fazem uma impressão na sua mente. É assim que você faz se encontrar de novo. Isso é uma coisa muito prática. Por exemplo, a gente fica sabendo da tristeza lá na Meio Oriente, né? Na Palestina e Israel. O ódio dos dois grupos quer dizer que eles estão se ligando sempre mais um com o outro. É aquela ideia que você vê quase todas as religiões, no cristianismo, no budismo, que você tem que amar seu inimigo, porque se você não ama seu inimigo, aquela espiral para baixo nunca vai terminar. Então, karma é muito prático também na sua vida. Você tem um vizinho que é muito chato, faz muito barulho, você tem a tendência de odiá-lo, sabe? De não gostar, brincar com ele. Não adianta. Não adianta, porque o mais que você odeia, o mais firme é a ligação. Verdade, isso é verdade. Mas você fica ligado. E agora me diz uma coisa: existem pessoas neste planeta aqui, nesse nosso plano físico, que não têm karma, que já zeraram? Ou como é que é essa história de quando zera o karma, sai da roda de Sansara? Outra coisa que cada um fala alguma coisa e a gente não tem uma certeza de absolutamente nada. Como é que é essa questão? Vamos dizer que eu chego aqui com pouco karma. Eu tenho que voltar para cá, porque o planeta Terra é um planeta de resolução de karma. Como é que é essa história? Olha, para a Teosofia diz o seguinte: olha, karma, ação. Ação, agir, qualquer ser, qualquer entidade age. Agora, por exemplo, se você compara o ser humano com o animal, o ser humano tem raciocínio, tem uma mente, pode pensar, é consciente de si mesmo. Então, o karma que nós criamos é diferente dos animais. Agora, se você está no fim da evolução humana, Opa, tá. esse é um homem divino, um Cristo, um Buda, né? Só para dar uma ideia. Então, muito, Tá. muito, muito elevado. Aí você para de criar karma como ser humano, mas você começa de criar karma como, né? Deus, o anjo, um Jianchoan, como se diz na Índia, né? Um Madeira. Então, enquanto porque viver sem agir é impossível. Então, sempre tem karma. Agora, o karma humano
aí você pode crescer em sua consciência. Em certo momento, você está no fim da evolução humana, você aprendeu tudo, né? Um Buda, um Cristo. Aí você vai para outro reino da natureza, mas você começa na outra reino da natureza de agir e criar karma também. Você é seu karma. Você não pode viver sem seu karma. O budismo fala muito claramente, você é seu karma. Tem nada mais do que seu karma. Você é sua causa e consequência. Então, quando você não tem karma, você não existe. Ah, tá. E, Entendeu? consequentemente, eu tenho o oposto, eu tenho o Dharma também, vamos dizer. Eu Claro. venho para. Até um animal, até um mineral, até né, qualquer coisa que existe, ele age. Ou eu tenho a definição da vida que Platão dá, que é muito interessante. Platão diz, o que é um ser vivo? Um ser vivo pode reagir, é ser objeto das reações, das ações dos outros. Se você considera tudo que existe, planetas, sons, átomos, células, qualquer coisa, tudo pode agir, reagir nos outros, e os outros podem reagir em você. Nós agora estamos conversando, você reage, eu reajo, mas em relação com as células do meu corpo também, as células reagem nos meus pensamentos, etc. Mas também tem átomos que formam moléculas sóis que se tornam um do outro, tudo está em movimento. Todo um movimento agir é karma. Claro que o karma de uma estrela, de um planeta, é diferente do que o karma da gente, né? Mas também tem uma reação, também cresce. É interessante que os astrônomos, eles podem ver a diferença de um sol que acabou de nascer, um sol que está na Idade Média, um sol que está morrendo. Então, neste ponto, não há diferença entre um sol e um ser humano. Agia karma. Barend, essa questão também outra que se fala muito, zerar o karma, isso existe? Existe. Me explica isso em palavras. Olha, se eu falo uma coisa para você, feio ou bonito, eu não... No momento que a palavra sai da minha boca, eu não posso tirar de novo. Então, essa é uma causa. Se eu bato em você, é uma causa. Sim. Agora, eu posso me arrepender. Mas isso não quer dizer que aquela causa vai ser eliminada, mas que eu tenho uma outra causa que é contrário à primeira causa. Então, eu posso, assim, equilibrar um pouquinho aquele que eu causei pela primeira vez. O arrependimento não elimina. Não elimina nada. No momento que eu bato com o martelo no meu dedo, eu posso me arrepender, mas a dor fica. Só eu posso pensar, próxima vez, toma atenção, não bate no seu dedo. Entendeu? E eu sei que as objeções, o povo que tem alguma coisa com karma é sempre emocional. Porque karma é tal lógica. Tudo ciência é karma. Tudo ciência é causa e consequência. Agora, mentalmente, psicologicamente, emocionalmente, também, tudo emoção é uma causa. Eu não posso, mesmo se eu não transmito meu pensamento ou minha emoção em um ato, mesmo assim é uma causa. Quer dizer, se eu odeio alguém ou amo alguém e eu não mostro meu amor, meu ódio, mesmo assim, eu vou ter uma reação. Sim. Então, sempre tem uma interação. Dizem que é uma lei de ferro, né? Lei de ferro. Olha, a gente compara karma com jogar
uma pedra numa lagoa. Sim. Cada ato é uma pedra numa lagoa. Então, quando se joga a pedra numa lagoa, há ondulações, né? Que vai para todas as direções, e por fim elas voltam, o equilíbrio retorna. Então, quando o equilíbrio retorna, isto que é karma se colhe, entendeu? Agora, se eu jogo a pedra com uma força na água, ou deixo pedra atingir na água, não com muita força, mas cuidadosamente. Então, não há muita turbulência, entendeu? Então, eu estou trabalhando junto com a natureza. Mas se eu vou contra a natureza, aí a reação é mais forte também. Barand, eu não sei se você teve formação unicamente teosófica, né? Mas muita gente nasceu católica, eu nasci ortodoxo por ter nascido na Grécia, outros militam a doutrina espírita. Qual é a sua visão sobre a visão espírita da questão do karma? Olha, no cristianismo original, é muito claro que a lei de karma fazia parte da doutrina. Tá. Se colha o que se semeou. Verdade. Exatamente isso. E não posso dar uma definição melhor do que isso. Você colhe a tempestade, ok, você vai receber. Você semeia a tempestade, você colhe a tempestade. Semeia vento, colhe tempestade. É isto que é. Quer dizer, e eu acho que no budismo, claro, karma, hinduísmo também, mas às vezes na antiga Grécia, por exemplo, é muito claro também que karma, eles falam de Nemesis, aquela deusa, aquelas três Mórias que estavam tecendo os destinos das pessoas, futuro, presente, passado, presente, futuro. Tudo isso é uma maneira mais ou menos na forma de uma mitologia, fala de karma, não é muito difícil de perceber que isto é karma. Só depois do cristianismo, 20 séculos atrás, que eles tiraram a ideia de karma da doutrina oficial, porque eles dizem que o Cristo morreu para os pecados da gente. Isso. Sim. Mas as outras religiões, que eu saiba, não conheço todos, mas também na antiga América, os que a gente chama de índios, né, Native Americans, tem aquela ideia de causa e consequência. Na África, quer dizer, é uma ideia muito normal. Toda criança também entende imediatamente. A ideia no Ocidente é meio por causa da ideia de um Deus criador, né? Um Deus que está fora do sua própria criação e que, como um juiz, pode dizer para onde você vai, se você tem as maneiras da igreja, no pior caso, que quando você acredita, você vai para o céu, quando você não acredita, vai para o inferno. Isso é uma coisa que Voltaire, 3 séculos atrás, já ridicularizou, porque, quer dizer, um assassino que matou muita gente, mas se arrepende e toma Jesus no coração, vai para o céu, é uma pessoa boa, que fez muitos atos altruístas, mas não acredita em Jesus, vai para o inferno, porque não acredita. Quer dizer, ninguém entende isso. Essa é uma coisa que... Mas no cristianismo original, também você lê os escritos de Nag Hammadi, né? Fala também que eles falam de almas que não
colecionaram bastante luz, eles Sim. estão chocados de novo na Terra para continuar conforme a ideia que eles fizerem. Olha, tem uma passagem na Evangelho, acho que é João, mas não tenho certeza, que os discípulos perguntam a Jesus, mostrando um cego, que nasceu cego. Eles perguntam, quem pecou? Ele, quer dizer, o cego, nasceu cego? Os pais? Não, se eles perguntam, ele, né? Quer dizer que eles acreditam que foi na outra vida. Sim, Porque sim. aí Jesus diz, olha, você não pode falar de pecar, mas é para que o reino do céu se manifesta nele. Quer dizer, não fala de castigar ou de recompensar, mas fala de... porque karma, causa e consequência, existe também para você aprender como tem que viver. Imagina, por exemplo, para dar um exemplo, se você podia beber álcool sem ressaca. Seria muito pior para você. Agora, o fato que tem um ressaco, que depois se toma muito vinho, muito cerveja ou cachaça, outro dia você está ruim, você está doente, isso pode impedir você de parar de beber. Sim. Pelo menos beber menos. Isso é karma. O fato que você se sente ruim pode te ensinar para você não beber tanto. Imagina se não tivesse um ressaco, aí você ia beber mais. Quer dizer, tudo que a gente diz que é triste, a tristeza na sua vida, você tem que ficar muito cuidadoso. Não fala isso para uma pessoa que está na tristeza, porque isso é cruel. Mas, no fundo, a tristeza da gente é melhor professor, porque ensina a gente a relativar as coisas, ensina a gente a ser mais humano, ensina a gente de levar a vida. Mas tem uma outra coisa também. Quando eu vejo que alguém está sofrendo e não faço nada, também eu vou me encontrar as consequências dessa mentalidade fria. Porque karma existe porque tem uma unidade. Entendeu? Então, karma individual 100% não existe, porque a gente cria as coisas junto, em interação com os outros. Então, no momento que eu vejo que meu vizinho sofre, é meu karma também. Porque se não fosse meu karma, eu não tinha visto. Sim. Então, quando a gente sabe que tem sofrimento, isso também karma nos ensina, nós temos que tentar, né, melhorar a situação. Me defina uma visão de karma. O karma coletivo é uma coletânea de karmas individuais? Para a gente ter um entendimento de karma coletivo. Como é que é isso? Você falou no começo da nossa conversa, são nações que vivem sob conflito ou em dificuldades, tudo. Isso aí me parece, pelo que a gente leu, porque a gente não tem prova de nada, a gente leu que seria uma coisa coletiva. Então, como é que fica essa questão, o coletivo com o individual? Olha, por exemplo, vamos para o meu país, Holanda, quer dizer, tem 17, 18 milhões de holandeses, mas eles têm uma característica comum. Eles creem juntos um tipo de sociedade com costumes, hábitos, etc. Então, Sim. Isso aqui é karma que nós, como nação, criamos. Mas essa nação não está separada.
isso que é um perigo, porque a nação não está separada dos outros países, outras nações, porque, né? Então, tem países como a Bélgica, a Alemanha, mas também Brasil, Estados Unidos. Ou eu estou falando com você está no Brasil, está na Holanda. Quer dizer, mas hoje em dia, com a internet, quantas pessoas, por exemplo, gostam de uma estrela, um cantor, uma cantora, um time de futebol? Tem muitos brasileiros que gostam do futebol da Espanha ou da Inglaterra, holandeses que gostam de Flamengo, sei lá o quê. Então, Sim. isso cria também junto um tipo de karma. E aquela troca de ideias. Então, a gente, como humanidade de 7 bilhões de habitantes, nós criamos um mundo, uma terra. E por isso que é tão importante controlar os seus pensamentos, porque tem uma atmosfera, um clima mental, tem um clima físico, né? O mundo está esquentando, mas tem um clima mental também, que é feito dos nossos pensamentos. Então, nós, como humanidade em geral, né? Você pode morar em Japão, em Argentina, tanto faz, mas você contribui para aquele clima mental. Então, qualquer pensamento de ódio, de inimizade, né? Suja o clima. É qualquer pensamento de amizade, fraternidade, o amor, a cooperação, a ideia de fazer junto, tudo isso limpa o clima. Então, quando tem, por exemplo, uma guerra num país, no fundo, nós todos somos responsáveis. Todos, exatamente. Por exemplo, você come uma coisa ruim, uma coisa estragada. Então, parte do seu corpo reage. Pode ser no braço, pode ser na cabeça, pode ser na barriga, qualquer... Mas isso não quer dizer que só esta parte, em geral, é a parte mais fraca. Eu, por exemplo, minhas costas é a parte mais fraca, mas outros têm estômago, têm... Então, qualquer doença sempre vai para a parte mais fraca. Então, quando já tem um tipo de desarmonia no mundo, um tipo de desequilibrado, uma situação desequilibrada, por exemplo, entre a Rússia e Ucrânia, agora então, a doença se manifesta lá, mas a humanidade em geral, nosso karma, criou essa situação. Então, somos responsáveis também para tentar solucionar esses problemas no mundo. Barend, onde entra o Akasha na questão kármica? Olha, a Caixa, quando eu estava falando da teia da vida, sim. é uma metáfora, né? Não é. A aranha faz uma teia, mas uma teia da vida é a Caixa. Pode chamar de luz astral, mas mais sublime. A luz astral, que a gente chama de luz astral, é a parte mais inferior da caixa toda. Então, porque o ser humano ele é um microcosmos. Tem um macrocosmos e microcosmos, mas ele reflete tudo do cosmos. Então, nós vivemos também numa caixa com nosso espírito, a parte divina de nós. Nós somos uma parte divina também. Aí tem uma parte, a alma, que está no meio, intermediário entre divino e o corpo. Espírito, alma e corpo. Então, nós estamos em universo tudo. Só que a gente se concentra mais no mundo exterior. Então, a gente não percebe parte superior, mas nós vivemos nessa parte superior. Então, a caixa transmite tudo.
Então, a ação, o pensamento meu faz ser transmitido para a caixa e volta para mim através da caixa, através da teia, entendeu? Um Sim. fio, entendeu? A minha pergunta ela está fundamentada no seguinte, dentro da minha ignorância. Ignorância de ignorar muitas coisas. Eu ignoro muitas coisas, né? Eu também. Então, mas, por exemplo, dizem os livros, as literaturas, que é onde a gente pode se basear, né? Os ignorantes, eles se baseiam nas literaturas, nas palestras, nisso e naquilo, que existem no Akasha, nesse lugar chamado Akasha, né? Vamos dizer assim, existem os tais de lípicas anotadores, os lípicas, que querem transmitir assim, do jeito que falam, dá para se entender, né, dentro da nossa fantasia, da nossa limitação intelectual, de que são o Barend bateu no vizinho. Então, o Lípica lá em cima, opa, o Barend está aqui. Então, cada um puxa uma ficha, a ficha do Eustáquio, a ficha do Barend, e vai colocando todos os registros lá. E por isso que eu te fiz essa pergunta, para ver se... Entendi. Olha, também a gente fala de lípica, mas é uma metáfora. Olha, quando eu faço uma coisa, quando eu penso uma coisa, eu faço uma imagem na luz astral. Sim. De acordo com o meu entendimento, Qualquer pensamento, eu estava falando de clima mental. É isso. Outra palavra, mas no fundo é a mesma coisa. Você faz uma imagem na luz astral, e essa imagem contribuiu, pode chamar de lípica, que nota, falando, ele está pensando isso, mas isso não literalmente, mas essa imagem que eu faço na luz astral é como se fosse um escritor que estava escrevendo, o Barend estava falando, agora com o Greco, ele está falando bem ou está falando mal, mas isso é a imagem. E eu vou encontrar essa imagem. Agora eu estou fazendo, você também, nós estamos semeando. E, de repente, talvez nessa vida, talvez na outra vida, a gente se encontra. Aí eu posso sentir uma simpatia de uma pessoa que não conheço, que vem de outra vida. Eu posso sentir uma antipatia, não com você, mas porque também vem de outra vida. Então, essa imagem que está lá, um certo momento na minha vida, eu vou perceber de novo, ou na outra vida eu vou perceber de novo. Aí eu me sinto em casa, ou eu sinto familiar. Algo familiar. Algo conhecido, um déjà vu. Também posso sentir uma coisa, não sei não, é uma coisa ruim, porque pode ser que eu tenha uma experiência chata com uma pessoa nessa vida, e na outra vida eu vou encontrá-lo de novo, não sei não, confio não. Apesar de pode ser uma pessoa muito boa, mas porque essa imagem que eu fiz, então, mas isso tudo é para eu aprender, entendeu? Mesmo às vezes tem gente que fala, ele tem uma vida boa, pais ricos, está dia tudo tá na praia, está curtindo lá, tem muitas mulheres, etc. Isso é a vida boa. Uma pessoa que está lutando, que tem muito problemas, mas que consegue trabalhando, pensando de resolver os problemas. O que é melhor karma? Eu acho que aquele cara que está lá trabalhando e usando todas essas capacidades deles para atender melhor a vida, apesar que talvez às vezes de sofrimento, que ele é uma vida muito mais útil, muito mais feliz, afinal de contas, daquele cara que não tem problema nenhum.
Tem razão. Eu comentei esses dias aqui, num pequeno vídeo que eu fiz, da felicidade de muitas pessoas que nunca tiveram nada, nada. Você já deve ter visto aqui no Brasil, no nosso Nordeste, por exemplo, onde reina em algumas regiões uma pobreza absoluta, onde pessoas não têm água, onde as pessoas moram em casas feitas de barro e de bambu, não tem nem lugar para semear, para fazer nada. Mas você conversa com elas e elas são cheias de esperança, são cheias de alegria, e você diz: como pode uma pessoa que não tem absolutamente nada ser feliz? Como é que é o karma de uma pessoa dessas? Quer dizer, ele pode não. A nossa questão de felicidade, né? Ele é feliz. Será que é porque ele já tem um grau de consciência e já, vamos dizer, já tem um karma pequeno, apesar de a gente achar que o karma dele é terrível, porque ele não tem nada que a gente tem, pode ser que ele esteja anos-luz na nossa frente. Como é que é isso? Olha, creio que a felicidade não está nas circunstâncias em que você vive, mas a felicidade está na reação das circunstâncias em que você vive. E isso tudo tem a ver com livre-arbítrio. Por exemplo, dois irmãos na mesma família, mesmo pais, um está contente da vida, está feliz, e o outro sempre está reclamando. Por quê? Aí já como a caráter, semeia um pensamento com uma ação, um hábito, caráter, etc. Então, se um nordestino, talvez não tenha nem pão para comer, ou pouco, mas ele tem um caráter assim, porque os pensamentos dele sempre estão em harmonia, ou em paz, apesar que ele não saiba nada de karma, não sabe nada de teosofia, não sabe nada da reencarnação, mas simplesmente ele está contente da vida. Você conhece aquele fado, aquele conto Vamos lá, eu gosto de conto. Um príncipe que estava num palácio cheio de riqueza, aí tinha um menino lá que trabalhava lá com os porcos, tudo sujo, pobreza. Aí o príncipe sempre tinha aquela roupa bonita, etc. Eles queriam trocar. Então, um dia, o cara que trabalhava com os porcos foi como príncipe, e o príncipe foi trabalhar lá na lama, etc. Isso. Os dois sofreram pra caramba, porque o cara que trabalhava com os porcos, ele não podia fazer nada, essa roupa chata. Aí o outro, quer dizer, se você está satisfeito com a situação em que você está, isso é livre-arbítrio. A maneira que você reage nas circunstâncias, isso determina a sua felicidade ou infelicidade. Porque sempre tem coisas que você acha que são melhores. Mas se eu troco com você e você troca comigo, aí não dá. Você está infeliz e eu estou infeliz. Sim. Também você está falando, eu fiz essa pequena pergunta também. Você trocaria você por uma outra pessoa? Você gostaria de ser uma outra pessoa? A maioria diz que não. Quase 100% diz: eu prefiro ser eu mesmo. Entendeu? Ser um ator famoso, ter o dinheiro disso aqui, você se coloca no lugar dele e você vê que não é o seu lugar. Né? Apesar de que você querer uma vida daquelas, mas não é sua vida. Você seria infeliz se você tivesse aquilo. É bem isso que você está falando aqui agora. Isso também explica o karma, porque o karma, no fundo, você está numa certa situação por causa dessas escolhas que você fez. Você escolheu para alguma coisa. Então, essa coisa onde você está, o seu país, a sua cidade, a sua família, é o que você escolheu. Então, você tem que aceitar isso, e no momento que você não aceita isso, tem a infelicidade. Agora, você está lá por causa de amor ou por causa de ódio. Então, se for ódio mesmo, então muda você, muda o ódio.
E se você não gosta do seu país, então deixa o seu país. Mas não xinga, não reclama. Se você não gosta do Brasil, então vai para a Grécia, ou vai para a Holanda, se puder. Outro lugar, exatamente. É isso aí. Isso eu concordo. Baran, hoje, se você, vamos dizer, tem um monte de pessoas desgostosas com a sua busca. Busca, não estou falando nem com a vida, estou falando com a busca. Já estudei um monte de coisa, já li um monte de coisa, já tenho 60, 70 anos e estou mais perdido do que cachorro no dia de mudança. Não sei que rumo tomar. E aí, claro, pensa em questões kármicas, tudo isso aqui, coisas que ele ouviu a vida inteira. Ou ele ouviu a vida inteira e da forma que passaram para ele. Para as pessoas hoje terem um entendimento de causa e efeito, vamos dizer, que parece que o motor propulsor da nossa estada aqui é isso, parece. Causa e efeito, nós vamos ver. Qual seria a orientação, uma literatura para essas pessoas poderem se dedicar ou se permitir a ler alguma coisa e tentar entender, para daí, tendo um entendimento, podem abrir novas portas, novos horizontes, dando uma nova motivação de vida? Olha, tem vários livros sobre o karma. Tem um livro que não é muito difícil, não. É o Oceano da Teosofia. Foi traduzido em português de um William Quine Church, americano, um dos fundadores da Sociedade Teosófica. Oceano da Teosofia. Oceano da Teosofia? O Oceano da Teosofia. Ok, tá. Você conhece Fernando Mansour? Você conhece? Sim, claro. Né? Ele que traduziu esse livro. É um livro muito bom. Explica muito bem karma, reencarnação, etc. É um livro que não muito difícil, não. Tá. Seria um bom livro para, se você quer saber mais. Tem outros livros, claro, mas eu achei um livro muito bom, eu acho. Oceano da Teosofia, muito bem. Já dá para William Quine Church. E essa questão aqui também agora da gente, depois de tudo isso que a gente tem na cabeça, vamos dizer, como abrir mão disso, ou como ter um entendimento correto? Qual é o segredo? Todo mundo busca, se as pessoas que eu converso, né? Porque eu crio a minha egrégora, eu vou onde eu possa ter o mesmo nível de conversa, onde as pessoas falem a mesma língua que eu. E todo mundo desejaria hoje ter um botãozinho que nem a gente tem no computador, fazer um reset, fazer um defrag, fazer uma formatação da sua cabeça, formatação das suas crenças. Qual é o caminho mais correto para se entender? Para eu começar a me entender, primeira coisa, para depois eu poder abrir os meus caminhos, vamos dizer. Eu acho que, para começar, nunca vai impor alguma coisa no outro. Deixe sempre o livre-arbítrio. É melhor inspirar do que impor. Boa. Então, isso quer dizer que se uma pessoa tem que ter uma abertura, né? Tem que ter a mente aberta, porque não tem, nem precisa falar. Mas eu acho que muita gente realmente está procurando. Então, se você mostra em sua vida que para você realmente essas ideias são fatos que colocarem sua vida num nível superior, entendeu? Que realmente te derem paz, derem sentido da vida, você pode emitir isso. Você está perto de uma pessoa e você sabe que realmente ele sente o que ele diz, o que são apenas palavras, entendeu? Então, quando uma pessoa pergunta, porque são as perguntas normais, de onde eu venho, o que é destino. Então, acho que as duas ideias
mais fundamentais é reencarnação e karma. E unidade, porque unidade, reencarnação, karma também são base para a solidariedade humana, para a humanidade, entendeu? Então, você tem que explicar, e explicar não discutindo, E não, nem tentar impor suas ideias, né? e respeitando o outro. Mas eu acho que, olha, o Buda disse uma coisa muito interessante. Ele diz quando você quer comprar ouro, você não acredita o vendedor. Você vai examinar, colocar fogo no ouro. Você sabe que é realmente ouro, aí você compra. Então, Isso. tudo que eu digo, tudo que Deus via diz, olha, não tenha a mente aberta, não diz que é verdade, não diz que não é verdade, mas tenta comprovar, vai comprovar, vai buscar a sua comprovação. E realmente você pode responder às suas perguntas, karma e reencarnação podem responder às suas perguntas. Aí você pode, como hipótese, pensar, às vezes dura anos, às vezes alguma coisa acontece na sua vida e você diz, agora estou atendendo. Agora realmente eu vejo a simplicidade, eu vejo causa e consequência. Nesse momento ninguém pode tirar mais aquela verdade de você. Enquanto você apenas acredita, porque você acha que né, outro é um cara interessante, ou que ele amava. Não, você mesmo é juiz. Você tem que realmente dizer, uau, é verdade ou não. E eu acho que todo mundo tem aquela capacidade de saber, tem a intuição de saber que realmente é uma coisa verdadeira ou não. Claro. Ou é no fundo, tudo que acontece na vida é uma lembrança da outra vida. A gente vem com as nossas nidanas, né? Nossas escandas e nossas nidanas. Barend, eu acho que hoje nós construímos o karma bom hoje, né? Nessa nossa conversa. Tomara, né? Tomara. Tomara, né? Porque foi uma conversa descontraída. Então, dá uma recomendação final para quem está nos assistindo agora. Olha, eu acho que trabalhar junto com a natureza. A natureza não são os animais, as plantas, etc. Mas a natureza, a hierarquia, tudo da vida. Se você trabalhar junto, isso quer dizer que você é altruísta, abnegado, né? Você pensa no total, se você tenta agir para beneficiar da toda a humanidade, isso que é melhor para o mundo, mas é melhor para você também, porque faz se sentir mais em paz, mais em harmonia, e por isso mais feliz do que quando você vai contra a natureza, ganância, egoísmo, é tudo coisa que, no fundo, é ignorância. Então, pensa na unidade, olha para as estrelas, olha para a natureza, olha nos olhos do seu vizinho, dos seres humanos, e você vê assim mesmo, você vê a unidade, aí você vai se comportar, comportar diferente, e karma nunca bate na sua cara mais, porque você está junto com a natureza. Isso, é isso, maravilha. Mário, muito obrigado mais uma vez por estar conosco. Espero que você fique bem. Um bom outono aí na Europa, né? Um bom outono aqui nós vamos. Então o sol vai faltar um pouquinho aí, mas tudo bem. Tudo é sazonal nessa vida, né? Então fica bem, um forte abraço e até uma próxima oportunidade. Obrigado, Greco. Com muito prazer, muita vontade. Tá, um abraço. Gente, esqueci de falar enquanto o Barend estava conversando com ele, tem a revista que ele publica, né, e que está no site, quando a gente publica no YouTube, lá está o endereço da Lúcifer, uma revista, se eu não me engano, bimensal, trimestral, mas é sensacional a revista.
E vocês podem escrever para ele, o endereço fica disponível ali, para vocês receberem eletronicamente, que é uma leitura fantástica, uma leitura de muita didática, de muito conhecimento, tá bom? É isso, por hoje é só, um fraterno abraço, bom karma para todo mundo, que somos nós que construímos ele, né? Fraterno abraço e um feliz sempre. Tchau.